Agora, com atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da palavra de Deus na voz do pastor Max. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós saudamos aos amados ouvintes, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Manifestamos a nossa alegria de podermos estar aqui nesta manhã para trazer uma palavra do Senhor aos corações ávidos e sedentos da sua palavra. Gostaria de apresentar hoje uma palavra, tendo como base um texto bíblico do Evangelho do Apóstolo Marcos, no seu capítulo número 10, dos versículos 46 até o versículo 52, os quais eu passo agora a fazer a leitura e em seguida estaremos expondo a palavra do Senhor nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamando o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua unção ao Espírito Santo, nós pedimos a Ti, para que possamos dar prosseguimento à Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, esta palavra que nós temos nesta manhã tem como título, nós poderíamos perguntar com quem estamos caminhando. Seria uma pergunta interrogativa a cada um de nós nesta manhã. Com quem nós estamos caminhando? O texto que nós aqui apresentamos, se nós perguntássemos qual a ênfase maior desse texto, logicamente que todos nós responderíamos: um cego que teve a sua visão restaurada, ou teve a sua visão assim restituída, por um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante os milagres feitos por nosso Senhor Jesus Cristo, dando visão ao cego e tantos outros, ressuscitando mortos, curando aleijados, expulsando demônios. Então a narrativa ela sempre é aplicada com relação ao milagre, o cego passar a enxergar, é algo extremamente importante. Nós não estamos aqui fazendo censura ou mensurando o grau do milagre ou qualquer coisa desse tipo. Mas o que eu gostaria de trazer hoje aos irmãos é a questão com quem nós estamos caminhando. Porque a nossa vida cristã, ela é uma vida de caminhar, ela não é uma vida parada, não é algo estacionado, que nós recebemos ao Senhor Jesus e simplesmente estacionamos na nossa vida. Nós temos uma caminhada, e essa caminhada nós temos que escolher com quem nós vamos caminhar. Então essa pergunta, ela tem essa prerrogativa, ou esse objetivo, de nós entendermos com quem nós estamos andando ou com quem nós não estamos andando. E nesta narrativa que nós vemos aqui, é exatamente isso, porque nós vemos aqui, nós podemos nos colocar no lugar desse cego, não de maneira literal, não que nós tenhamos essa deficiência visual, mas todos nós tínhamos, no certo tempo de nossa vida, uma deficiência de visão espiritual. Nós não enxergávamos a nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Muitos de nós vêm de outras crenças, vêm de outras doutrinas, onde se cultuava algo que não era a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos, assim, ter essa noção ou ter esse entendimento que nós, de uma certa forma, nós éramos cegos espirituais. Mas um dia os nossos olhos foram abertos através da palavra do Senhor. Essa palavra semeou em nosso coração essa esperança divina. E o Espírito Santo, assim, nos abriu os olhos e nós pudemos ver a força, nós pudemos ver o poder de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 63, no versículo 2, fala assim: para ver a tua força e a tua glória como te vi no santuário. Então nós tivemos essa possibilidade, através de nosso Senhor Jesus Cristo, de ver
a força e a glória do Senhor nas vidas de cada um de nós. Nós podemos também contemplar a glória do Senhor. E nós gostaríamos de destacar aqui o final do versículo 52, que nós lemos aqui nesta manhã. E Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O até então cego, ele não se conteve apenas na alegria de poder enxergar, mas ele quis mais, ele quis seguir o caminho de Jesus, ele quis a companhia de Jesus. E é nesse ponto, meus irmãos, que nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão exata do que é conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor não é pura e simplesmente um acontecimento social em nossas vidas. As pessoas, às vezes, colocam a questão de conhecer ao Senhor num determinado tempo da sua vida como se fosse um aspecto social. Nós que tivemos os nossos olhos desvendados para a maravilha da salvação através de Jesus, então nós devemos nos perguntar, estamos andando com Jesus ou apenas nós estamos usufruindo de Jesus como meio de transporte, ou seja, usando Jesus para chegar aonde queremos e depois nos lembramos mais dele. Se nós lembrarmos da passagem bíblica que tem no livro de Lucas, que fala dos 10 leprosos, os 10 leprosos clamaram ao Senhor para serem puros, para serem curados daquela lepra, uma doença extremamente nociva naquele tempo, e até hoje assim é. Mas naquele tempo as pessoas eram consideradas imundas, elas tinham que ficar fora do arraial. E durante aquela cura, nós vemos que os 10 foram curados, mas apenas um volta. Então, um voltou a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou. Faz uma pergunta, onde estão os outros 9? Só veio um. Então as pessoas, nesse sentido, a gente também tem que ver em qual enquadramento nós estamos. Nós estamos no enquadramento daqueles 9 que foram curados e se foram, ou nós estamos no enquadramento desse um, que ele foi curado da doença, mas aquilo não era o suficiente para ele ainda, ele sabia que tinha mais com Jesus, então ele volta. Então a nossa caminhada com Jesus, nós podemos dizer que há uma absoluta necessidade que a nossa caminhada seja feita com Jesus, é uma absoluta necessidade, não é algo optativo, que eu possa optar que sim ou que não, mas é algo que eu tenho que ter como absoluta necessidade na minha vida. Há um texto em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que nós lemos lá que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Então, meus irmãos, só será tomado para Jesus aquele que estiver andando com ele. Então nós temos que escolher. Nós temos a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos uma caminhada. Nós precisamos caminhar com Jesus. Em toda a Bíblia, Deus manda que as pessoas andem com ele. Em todos os entendimentos bíblicos, em todas as histórias, relatos de personagens na Bíblia, sempre a recomendação de Jesus, a ordem de Jesus é para que eles andem com Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1, é um período que transcende do 16 do capítulo 16 para o capítulo 17. Se os irmãos observarem bem, nós temos aí um hiato, ou seja, uma diferença de 13 anos. Com 86 anos, Abraão concebeu com a sua escrava Agar, o seu filho Ismael, então Deus fica 13 anos sem falar com Abraão. Com 99 anos, quando começa o capítulo 17, versículo 1, Deus novamente fala com Abraão. Então fala assim, 17, versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Veja a sequência. Anda em minha presença e ser perfeito. Então nós já vimos a orientação de Deus. Anda em minha presença e ser perfeito. Então Deus nos mostra o quê? A ligação entre andar com Ele e as bênçãos que dele recebemos. Então uma ligação que não pode ser quebrada. As bênçãos que nós recebemos e o andar, o caminhar com o Senhor Jesus. O Salmo 1, versículo 1 a 3, bem conhecido, fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós vemos aqui a presença do Senhor na nossa vida, o caminhar com o Senhor.
Ele sempre nos trará as benesses que o Senhor quer conceder a cada um de nós. É importante nós entendermos bem isso. Às vezes as pessoas pensam assim, olha, Deus ele é seleto nas suas bênçãos. Sim, Deus é seleto, mas seleto em que sentido? Naqueles que o buscam em espírito e em verdade. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, ele fala o quê? Que o Senhor, o Deus, ele está sempre com os braços estendidos em nossa direção e também com os seus ouvidos sempre atentos às nossas petições. Mas o versículo 2, ele já fala algo que nós às vezes não omitimos. Nós queremos os braços do Senhor estendidos na nossa direção, nós queremos os ouvidos do Senhor atentos às nossas petições, mas nós ignoramos o versículo número 2, que fala que as nossas iniquidades fazem uma barreira entre nós e Deus. Então, nesse ponto é que nós devemos ter em mente, eu preciso caminhar com Deus. Os irmãos notem que, a princípio, eu fiz uma pergunta, com quem estamos caminhando? Agora nós já estamos numa outra situação, essa pergunta nos leva a uma necessidade. Nós precisamos caminhar com Deus. Não tem outra solução, não tem outro caminho a seguir. Nós temos que caminhar com o Senhor. Jesus falou, eu sou o caminho e a vida. Só chega ao Pai quem vem por mim. Então o caminho para o céu é através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para caminhar com o Senhor, há necessidade. Os irmãos agora se recordam, agora há pouco eu falei do versículo 2, as nossas iniquidades. Então para caminhar com o Senhor, nós devemos aprender algumas coisas. E essas coisas, elas são aprendidas de que maneira? São aprendidas através da divina inspiração, o Espírito Santo nos orientando o que nós devemos fazer e como nós devemos agir para sempre nós estarmos na companhia do Senhor, para que esse braço do Senhor, de Isaías 59, versículo 1, esteja sempre em nossa direção e nós estejamos ali seguros pelaquela mão, que aqueles ouvidos do Senhor estejam sempre atentos às nossas petições e nos atendam sempre segundo a sua vontade. Então, o primeiro ponto que nós podemos destacar para aprendermos a andar com o Senhor é o caminho da santidade. Não há como nós andarmos com o Senhor se nós não andarmos em santidade. Quando nós recebemos a Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então nós somos moradias do Espírito Santo de Deus. Somos também ungidos, selados, separados. E nós pertencemos a Deus e devemos caminhar com Ele para que possamos dar frutos e cumprirmos o propósito para que fomos criados. Conforme fala o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Então é bem claro aqui, essa narrativa do apóstolo Pedro, que não é Pedro que está falando que nós devemos ser santos porque ele é santo. Ele está falando nós devemos ser santos porque aquele que nos chamou, quem foi que nos chamou? Jesus Cristo. Então nós devemos ser santos porque Jesus Cristo é santo. E esse caminho de santidade, ele é de vital importância, ele é de absoluta necessidade, nós temos esse caminho de santidade. Nós sempre falamos que a salvação, ela tem algumas etapas. As pessoas às vezes pensam que a salvação ela é instantânea, aceitou a Jesus Cristo, está salvo. Sim, mas há um caminho que nós vamos seguir na nossa vida. Nós temos o primeiro processo, que é o processo de regeneração, quando a palavra penetra em nossos corações, quando o Espírito Santo nos convence que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender e ser salvos através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que significa isso? Significa que eu reconheço que eu era pecador, que eu não tinha salvação, mas através de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho o perdão dos meus pecados e eu tenho a possibilidade da salvação. Veja bem, porque nós estamos falando possibilidade de salvação. Que nesse ponto nós estamos falando de regeneração, ou seja, alguém que não tinha solução e passou a ter solução, fomos regenerados. Só que durante esse período, até nós chegarmos à nossa vida eterna, à nossa vida em glória, nós temos esse caminho, e esse caminho ele se chama o caminho da santidade. Então é esse caminho que nós temos que andar com Jesus. É importante, também nós citamos, que às vezes as pessoas falam assim, então eu recebi a nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, amém. Então eu não peco mais. Será que nós não pecamos mais nesse caminho da santidade? Logicamente que nós pecamos, continuamos pecando nesse caminho da santidade, não há dúvida com relação a isso. Nós pecamos todos os dias, mas há uma diferença. O pecado não mais nos governa.
Nós somos governados agora através de quem? Através de Jesus. Imagine você andando pelo um terreno, vamos fazer uma aplicação prática assim na nossa vida, para ter um entendimento bem amplo. Vamos nos lembrar dos nossos tempos de criança, quando andávamos com o nosso pai ou nossa mãe, de mãos dadas. Nós andávamos por determinados caminhos, e nesses determinados caminhos, às vezes tinha alguns obstáculos. Então, quando chegavam esses obstáculos, o que o nosso pai ou a nossa mãe faziam? Geralmente nos pegava no colo ou nos puxava pela mão para que nós não passássemos por esses obstáculos. E quando passávamos por esses obstáculos, o nosso pai, a nossa mãe, ela restaurava. De repente, nós pisávamos numa poça d'água, alguma coisa que pudesse nos molhar, alguma coisa nesse sentido. Então vinha o nosso pai, a nossa mãe, e também ali nos enxugava aquele caminho que nós tínhamos feito de maneira errada. Isso também, de uma certa forma, um termo figurativo, é como Deus trabalha conosco através de nosso Senhor Jesus Cristo. O caminho de santidade não quer dizer que você não vai pecar. Você não deveria pecar, você deve fazer o máximo para não pecar, deve pedir ao Espírito Santo a inspiração divina para não pecar. Mas quando há esse pecado, nós temos essa mão, nós estamos andando com Jesus, então Jesus nos restaura. Através do que? Através do nosso arrependimento. Então nós temos que andar em santidade. Para andar com o Senhor, só se anda em santidade. E para que isso aconteça, nós devemos o quê? Aceitar, receber o dom da justiça de Deus, permitir que Deus nos mostre as impurezas para o nosso arrependimento contínuo. Se alguém perguntasse assim de uma maneira simples, de você falar o que é santidade? É andar em arrependimento contínuo. Mas que arrependimento é esse? Arrependimento dos pecados. Aí você está andando em santidade. Toda vez que você andar em santidade, você tem que ter um arrependimento contínuo de todos os pecados que você vier a cometer. Segundo ponto que nós podemos falar, andar em santidade, é também andar em fé. Às vezes nós temos a questão da fé e sentimentos. Muito normal. As pessoas perguntam, a fé e o sentimento, eles são a mesma coisa? De uma certa forma, nós podemos que sim, sentimento de fé. Mas como nós falamos de sentimentos humanos, às vezes as pessoas querem confundir a fé com emoções. Então muitas coisas acontecem por manifestação de emoções e não por manifestação de fé. Então nós temos que entender o que é fé e o que é emoção. Os nossos sentimentos, que são as nossas emoções, muitas vezes eles nos enganam. Então nós não podemos viver por eles, viver por emoção, mas nós temos que viver pela fé. Então quando nós reconhecemos ou conhecemos o Deus que tudo pode, a nossa certeza e esperança passa a ficar em Deus. Então nós temos as situações que caminham em direção a cada um de nós através da fé. Então caminhar em fé, ele significa primeiro, viver em obediência. E obediência é o quê? Obediência aos mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor, eles não são difíceis de cumprir. As pessoas, às vezes, quando se fala em mandamentos, a pessoa vai ao Antigo Testamento. Aí, então é a lei mosaica. Erram porque não é nem a lei mosaica, não são os 10 mandamentos. Quando se fala da lei mosaica, geralmente as pessoas logo aplicam os 10 mandamentos. Então tem aqui 10 mandamentos, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas na realidade, se nós fôssemos falar na certeza absoluta, ou seja, com o real sentido do que era a lei do Antigo Testamento, nós sabemos que são 613 mandamentos, impossível de qualquer ser humano assim viver. Mas quando nós vivemos na obediência do Senhor, são 3 mandamentos que ele deixou para nós. O primeiro foi amar ao Senhor acima de toda e qualquer coisa, amar a Deus. O segundo, amar o seu próximo a si mesmo. E ele dá um terceiro. Tudo na base do amor. Amar aos nossos semelhantes como ele assim nos amou. Então andar em obediência ao Senhor é praticar o amor. Então nós vivemos a certeza, é uma esperança certa de que nós teremos um encontro com o Senhor. Então em todos os momentos da nossa vida, nós viveremos através da fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo, que significa o quê? Andar em amor em amor com o teu próximo, em amor com aquele que não é tão próximo teu, em amor com aquele que te ofende. As pessoas às vezes se ofendem por muita coisa, ou por pouca coisa, melhor dizendo. Mas se nós lemos lá Mateus capítulo 5, eu não vi ainda nenhuma bem-aventurança que o Senhor Jesus deixou para nós, uma bem-aventurança material. Eu nunca vi ali uma bem-aventurança onde você vai receber um diploma de honra ao mérito. Mas ele fala do quê? Da perseguição, das situações difíceis que passaríamos
pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que andar em amor com essas pessoas, andar em amor com todos. Quando nós pregamos um evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa pregação tem que ser com amor. O amor, andar em amor é caminhar com o Senhor. Ninguém caminha com o Senhor sem amor. Ninguém consegue caminhar com o Senhor se não tiver o dom do perdão na sua vida. Quem pode andar com o Senhor e dizer que não perdoa seu irmão? É muito comum nós escutarmos, e às vezes até nós mesmos, nós não podemos ser hipócritas, que muitas vezes nós também falamos isso. Determinado irmão eu perdoo, mas eu não quero mais congregar com ele. Eu perdoo esse irmão, mas não quero ele mais no meu círculo de oração. Eu perdoo esse irmão, mas não quero ele mais no trabalho junto comigo. Será que esse é o perdão que Jesus assim concedeu para nós? Já pensou se Jesus falasse assim, te perdoo, só que eu não quero você aqui no céu. Você vai viver só aí na terra. Será que seria interessante isso para nós? Mas é isso que nós fazemos. E o pior, meus irmãos, o pior é que quando nós não concedemos esse perdão, o mais prejudicado somos nós mesmos. Nós estamos negando a nossa entrada no céu. Já pensou se você em contenda com o teu irmão e Jesus volta? Você fica, meu irmão. Você vai ver a igreja sendo arrebatada e você permanecendo aqui passando pela tribulação. Você vai ter que morrer por Cristo para subir aos céus. Então nós temos essa oportunidade única. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 12 e 15, ele fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha só o que ele fala: de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sejais gratos ao Senhor. Então, caminhar em amor é reconhecer que nós erramos, que nós podemos ter prejudicado alguém, que nós precisamos pedir perdão, que nós precisamos perdoar, nós precisamos ser amigos e, acima de tudo, caminhar com o Senhor é servir ao Senhor diuturnamente, em todos os momentos da sua vida. E como é que nós servimos ao Senhor? Nós servimos ao Senhor através de atitudes, pensamentos e ações passivas ou ativas. Todo o nosso ser tem que caminhar com o Senhor Jesus nesse sentido, nas ações passivas e nas ações ativas. Para um breve entendimento, ações passivas e ações ativas. Passivas são o teu testemunho da tua vida, como é que tu vive. É uma ação passiva, que você não está fazendo aquilo para agradar a ninguém. Você está fazendo aquilo porque o Espírito Santo assim te orienta. Mas essa tua ação, essa tua imagem, de uma forma passiva, está fazendo a diferença naquele que te vê. E ativa, quando você abrir a sua boca para anunciar as boas novas, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu encerro esta mensagem nesta manhã, novamente, com essa pergunta: com quem você está caminhando? Eu gostaria de, nesse momento, você se autoexaminasse, você observasse o seu interior, uma visão introspectiva, nós falamos assim, e você verificasse se na tua vida você começou esse caminho com o Senhor, em um determinado momento, você, no teu pensamento, no teu coração, talvez você identifique agora, naquele momento, eu parei de caminhar com o Senhor, eu soltei a mão do Senhor. Você, meu querido, minha querida, que também está na nossa sintonia desta manhã, talvez você nunca tenha tido esse encontro com o Senhor Jesus. Então você ainda não teve a oportunidade de pegar na mão do Senhor. Então nesse momento, eu gostaria de estar orando, terminando essa pregação com uma oração, para você que conheceu o Senhor Jesus e em determinado momento soltou a mão de Jesus, para você que continua caminhando com Jesus, para a tua mão ser fortalecida ali junto a Jesus, e para você que não conheceu e agora sentiu no teu coração a necessidade de conhecer. Vamos estar orando, abra o teu coração, medite na palavra do Senhor e vamos estar orando. Amado, querido Deus, Tu és o caminho, Tu és a salvação para todo aquele que quer chegar a Deus, meu Pai. E neste momento, nós clamamos a Ti, meu Pai, por cada alma que está sintonizada na Tua programação desta manhã.
Que esse entendimento chegue ao coração. Que esses corações, meu Pai, sejam ávidos pela Tua palavra, aquele que não Te conhecia, que neste momento ele tem essa necessidade, meu Pai, e a Tua mão está estendida, que ele sinta a Tua mão protetora, o levando, meu Pai, para o caminho da santidade. Aquele irmão que teve um encontro contigo um dia, meu Pai, e nesse caminho, nessas intempéries que a vida, sim, foi contra ele soltou a Tua mão, talvez num perdão não concedido, talvez num trabalho errado, talvez numa opção material. Então, neste momento, que esse Teu servo esteja se arrependendo e estendendo a mão a Ti, meu Pai. E Tu, que és o puro amor, Tu que és o amor contínuo, hades pegar a mão desse Teu servo e hades conduzir. E eu oro também, meu Pai, por aqueles que estamos firmes na Tua mão, mas nós sabemos que nós podemos cair, nós sabemos que o inimigo há de lançar dados contra nós. Então nós pedimos a Ti, meu Pai, que nos proteja desse mal, para que a Tua mão curadora, a Tua mão saradora, a Tua mão protetora, condutora, meu Pai, esteja nos conduzindo aos caminhos da salvação. Pai amado, Pai querido, com alegria imensa no coração, nós oramos a Ti e Te agradecemos no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.